Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente tem aqui mais um vídeo na nossa série sobre a história do Gekiken, do Kendo, do Kenjutsu, do Teikoku Kendo, que é uma outra coisa interessantíssima. Então tudo começa com o Haitorei, que é uma proibição do uso da espada que aconteceu já na época da Era Meiji. Isso fez com que as artes da espada fossem jogadas para as sombras, né? Foi proibido. Usar a espada era proibido. Mas por causa das guerras do Bakumatsu, das guerras Bonshin, as revoltas dos samurais, o governo teve que mudar de ideia e voltou a espada. E isso aconteceu por causa dos enfrentamentos entre os samurais e o exército imperial. Então, o Kawaji Toshiushi criou o Batotai, o primeiro grupo de uso de Batojutsu. Não foi o Iaido não que nasceu primeiro, foi o Batojutsu. E com isso nasceu o corpo de policiais imperiais, tá? E depois do exército imperial, que usavam espadas. Essas espadas eram tanto o katana quanto o sabre ocidental, ok? E eles foram usados com distinção e eficiência também nas guerras Meiji. Então os estilos como Rokushin Toryu, Kashima Jikishin Kageryu, que já tinham práticas de Kenjutsu e Gekiken, Maniwa-ha, Munen-ryu, enfim, eles passaram então a fazer parte do estudo Keshiryu dos policiais. Ainda não se falava em Kendo, se falava em Gekiken, em Kenjutsu. E o Kendo era só colocado como a espiritualidade, o caminho espiritual que todo praticante deve seguir com a espada, e não uma modalidade desportiva em si. O Sakakibara Kenkishi, ele é um homem muito importante, o grande mestre, o Soke, né, do Kashima Jikishin Kageryu. Ele foi muito responsável por preservar as técnicas de espada antigas do Kenjutsu. Por quê? Ele, através dos seus espetáculos de Gekiken, de Geken, de Kembo e de Shibu, a dança da espada e do leque, a qual praticamos no dojo e somos altamente graduados também, ele manteve viva essas tradições. E foi condecorado pelo imperador depois que acabou as guerras, tudo. Foi um samurai que lutou tanto para um lado quanto para o outro. Primeiro apoiou o imperador, depois apoiou os samurais, enfim. Sakakibara Kenkishi. Então era a época, né? Não existia Kendo. Esse samurai aqui, esse sensei, é o Saito Hajime, ele mesmo, do Samurai X, sabe? Do Gatotsu, o homem do Tsuki. Ele mesmo, um dos grandes mestres do Tenenri Shinryu. E tem uma história bem interessante. O Saito Hajime, ele foi, depois de aposentado, ter lutado nas guerras e aquela coisa toda, ter se aposentado da Polícia Imperial, já com idade bem avançada, ele retornou na academia de polícia, né, para ver como é que as coisas estavam. E o pessoal já estava então aí já na era do Kendo. Os espadachins ali do Kendo e um jovem espadachim chamado Nakayama Hakudo lá treinava, que é o deus do Kendo moderno, sim, um grande mestre de espada. E vocês vão entender como o Saito Hajime influenciou a vida do Nakayama Hakudo. Então esse homem velho chegou lá com uma bengala e viu aquela luta toda, né? O pessoal se atacando, aquele vigor todo. E reparou que não havia os cuidados que se tomam em batalha quando se usa um Shinken, porque o pessoal usa o Shinai, né? E aí ele falou, o que é isso? Ogawa, o Nakayama Hakudo, Takano Sasaburo, esse pessoal treinava lá e falou assim, isso aqui é Kendo. E esse velho, então, que eles não sabiam que era o Saito Hajime, fala pra eles, não, isso não é Kendo de jeito nenhum. Isso daí que vocês estão fazendo é um negócio descuidado. Vocês não têm noção nenhuma de atacar e sobreviver dentro do ataque. Faz assim, junta aí 9 dos seus melhores lutadores. Eu gostaria de fazer então um Shiai com vocês pra gente ver essa questão. E aí deram uma espada de bambu pra ele. Ele olhou pra aquilo e falou, o que é isso? O pessoal falou, um Shinai. Ele, é mesmo? É uma espada?
O Nakayama Hakudo falou pra ele: não, não é uma espada, mas tá bom, vai, vamos usar isso aqui. E aí ele pegou, velho já, manco, usando bengala, e deu um pau, uma sova em todos os kenshis da polícia. Todos. Todos. E aí o pessoal falou: mas quem é esse homem? Quem é você? E nisso chega o capitão de polícia, olha e fala: Sensei, que bom que o senhor tá aqui. Aí ele: mas quem é esse homem? Aí ele mostra na parede: Saito Hajime, um dos fundadores da academia de polícia. Então isso é o Gekkei. E sabe como a gente sabe dessa história? É porque ela está narrada no livro do Nakayama Hakudo. Em um dos livros dele que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então não é assim uma anedota, um conto. É o Nakayama Hakudo contando que ele mudou completamente a vida dele e o encontro com esse homem. São esses dois livrinhos aqui maravilhosos que todo Kendoka, todo Yaidoka, todo treino, toda pessoa que treina espada, Gekiken, Kenjutsu, não importa, tem que ler. Tá? É a essência do Kendo, do Iaido, do Gekiken, do Kenjutsu. Ele fala de tudo isso, que é o período de transição. E tem mais, o Nakayama Hakudo tece críticas homéricas ao estabelecimento do Kendo como um mero esporte. E já na época onde haviam grandes mestres da arte, ele já falava que esse pessoal não tinha essência nem do Iai e nem do Kendo. Tá aí, Nakayama Hakudo e os seus dois livros maravilhosos. Nakayama Hakudo teve um baita berço. Ele foi aluno do Ema Samichi, né? Ele foi aluno do Negishi Shingoro, né? Treinou com o Saito Hajime, enfim. Lutou em guerras também, foi oficial do exército japonês, era expert em esgrima ocidental também, exímio atirador, né? Exímio com arco e flecha, exímio nadador, foi policial, enfim, diretor de empresas e praticamente iletrado. Ele foi alfabetizado pela família do Morihei Ueshiba e olha, é um mestre. E ele foi o grande responsável, né, por reunir o Musou Jikiden Eishin Ryu e o Hayashizaki Mushin Musou Ryu e formar o Musou Shinden Ryu, que nada muitas vezes tem a ver com o atual Musou Shinden Ryu praticado na atual Zen Nihon Iaido, né, Federation, ou na Iaido Renmei, né, como é chamado às vezes. Então, por que não tem a ver? O kata é o mesmo, mas a forma, o ritmo, a maneira de se usar a espada e o enfoque, hoje modernos, é uma piada. Outro mestre que ele trabalhou foi Yoshimasa Hosokawa, que era o grão-mestre de Niten Chiryu. E daí também vem a prática desse estilo pelos mestres dessa linhagem. Ah, não é só o pessoal do Musashi, vamos dizer, o pessoal do Musou Shinden, Musou Jikiden, do Hasegawa e Shinryu, todos eles sempre se interessaram pelo Niten Chiryu, porque o Hosokawa, da família dos Hosokawa, era intimamente ligado a Musashi. O Negishi Shingoro também foi mestre do Nakayama Hakudo, e ele é um dos pais do Kendo moderno também, do Kendo Kata, como a gente vai ver lá na frente. E olha, sobre o Kendo Kata, eu tenho coisas assim sensacionais a falar para vocês. Em primeiro lugar, o Kendo Kata ele nasceu de uma coisa chamada Teikoku Kendo, que não é exatamente o Kendo esportivo. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eram 170 katas. Aqui o comitê, né, com os mestres, né, Mono Tadashi, Naito Takuharu Sensei, enfim, de tantos estilos, junto com o Negishi Shin, o Totsujin Shinpei, tantos, o Nakayama Hakudo, o Negishi Shingoro, tanta gente participou disso daí para montar o Kendo Kata. Só que o que vocês não sabem é que não eram só 10 katas, 7 de espada grande e 3 de espada curta. Eram diversos katas contra Jo, contra Naginata, contra Yari, contra Tanto, contra arma de fogo, contra o Jukendo, né, contra a baioneta. Esse era o Kendo Kata, gente. E sabe como é que eu sei disso?
porque tem um mestre que foi aluno deles que veio pro Brasil. E a gente vai falar sobre ele já já, Eiji Kikuchi Sensei. E esse mestre, que foi um dos que lutou no Teiranjiai, que chegou a ser campeão de um dos Teiranjiai, das lutas diante do imperador, veio pro Brasil. Aqui, ó, Teikoku Kendo Kyohon, uma das principais obras sobre esse assunto. Então a coisa era muito diferente do que vocês hoje imaginam. Os praticantes modernos, e eu posso falar isso com propriedade, eu vivi parte dessa transformação, porque eu peguei o pessoal da antiga, né? Eu peguei antes do Brasil. O Brasil tinha um Kendo, né? Um Gekiken muito singular. Não havia essa separação. Kenjutsu, Kendo, Gekiken, Jukendo e o Judô e o Karatê andavam juntos, mesma federação, mesma coisa. Era sensacional essa época, entendeu? E Aijutsu, o Brasil tinha Tameshi Geri desde os anos 30, gente, pelo amor de Deus. E hoje o pessoal acha que sabe alguma coisa sobre o assunto. Então, era outra vida. Quando eu comecei a treinar Kendo com Haruki Yamashita Sensei, Hachidan, tá? Oitavo Dan. Yamashita Sensei foi aluno desse pessoal também e era um grande conhecedor do Gekiken, do Kenjutsu, do Jojutsu, do Yai, e ele que me apresentou o Tsukimoto Sensei. Isso é uma outra história que eu vou contar com mais calma, isso lá no Kabukan. E por que isso se separou? Política. Para um lado foram os Kishikawa, para o outro lado foi a federação, para o outro esses mestres antigos foram sendo jogados ao escanteio. E eu me lembro muito bem porque eu estava lá, eu participei de tudo isso antes da criação da CBK, antes da FPK, de tudo isso daí, eu estava lá. Íamos pro restaurante Tomabiro e o sensei contava para nós como era a vida antes e como funcionava. O Haruki Yamashita Sensei. Haruki Yamashita Sensei foi meu primeiro mestre de Kendo. Ele me apresentou Yoshitaka Kiyohara Sensei. Eu fui estudar como forjar espadas com o Oda Sensei. Yamashita Sensei me abriu esse mundo, me apresentou Tsukimoto Sensei para treinar Shintoryu. E aí o pessoal tratava esses heróis, que são heróis, do nosso passado do Kendo, do Kenjutsu, do Gekiken no Brasil, depois com escanteio. Por quê? Porque eles eram, segundo eles, com uma técnica grosseira, ultrapassava, batia e doía. Eu peguei uma época lá em Suzano que a gente treinava com pino de ferro dentro do Shinai. E hoje o pessoal reclama. Por isso que em Gekiken a gente tem às vezes golpes de atordoar o oponente. Porque o objetivo é realmente cortar, não é fazer ponto. Então, Yamashita Sensei, para vocês terem uma ideia, foi através do convite dele que depois de estar já Shoden de Shintoryu, eu fui o primeiro brasileiro a fazer um Tameshi Geri num altíssimo nível lá no Piratininga, isso em 1990, para 89 para 90, o Sensei Yamashita ainda era vivo. E ele me presenteou com o kimono dele, que eu tenho guardado com muito carinho, que ele fazia Yai, kimono branco. Então, esse era o nível da coisa, o Teitoku ou Teikoku, né? A virtude imperial. As duas formas estão corretas, Teikoku ou Teitoku. Era uma ciência de combate do qual foi herdado do Gekiken. E posteriormente, depois da Segunda Guerra Mundial, é que aí sim vai nascer para valer o Kendo como vocês conhecem hoje. E a gente vai falar sobre isso. O Kendo moderno, ele é fruto da derrota na Guerra do Japão. Tá? A cultura japonesa, e principalmente o Bujutsu e o Budô, foram reformulados pelos americanos. Takano Sensei dando aula pro Toshiro Mifune, que era altamente graduado, tá, em Kendo, o ator, e também em Yai. Especificamente, ele se interessava por Musu Jikiden Eishiryu e também Yagyu Shinkageryu. E aqui é o Takano Sensei participando das coreografias para filmes como o Yojimbo e os Sete Samurais. Outro que também participou foi o Sugino Sensei do Katori Shintoryu.
Bom, aqui esse período, né? Aí toda essa coisa se modifica com o quê? Com, né? Que aí nós estamos falando da era Meiji, era Showa. E aí, no meio da era Showa tem essa questão da Segunda Guerra Mundial, né? O Japão ganha a Primeira Guerra, mas perde a Segunda. E a verdade é a seguinte: o Japão era aliado dos nazistas, né? E realmente era uma situação complicada. O ônus de guerra foi pesadíssimo, tomou 2 bombas nucleares, matou milhões de pessoas também na guerra, massacres enormes por toda a Ásia, enfim, guerra. E nós sabemos tecer críticas, como também louvar as virtudes, né? E aí vem essa questão aqui, o escape, né? As forças, os tribunais de forças de ocupação que se instalaram no Japão. E só para vocês saberem, 80% dos mestres foram enforcados. A maior parte da cultura japonesa que você curte hoje, gosta, ela é americana. Ela foi reorientada por pessoas como pela doutora Ruth Benedict e pelo general Arthur MacArthur e outros, né? Então a espada foi novamente, é o segundo Haitorei, né, desse período, foi proibida. O escape tinha missões: prender, punir, afastar os mestres dos elementos de militarismo e qualquer coisa que fizesse com o Kendo funcionasse de fato como uma arte marcial efetiva de combate. Uma coisa é um esporte marcial, a outra é um esporte de combate e a outra é uma arte marcial de combate. Foi proibido o uso do Shinken, das espadas verdadeiras, né? E o Kendo ainda sofre com isso, né? Formou uma outra mentalidade, né? Por isso que eles não usam Shinken. E raramente, só poucos mestres da antiga que ainda no âmbito Kendo, como arte marcial moderna, se dedicam a isso. O Iaido não usa Shinken, o Kendo não usa Shinken. Eles usam armas sem corte. Quando o Kendo foi reaceito por volta de 1955, 56, ele foi reformulado, destituído desses elementos e assinou pesados acordos, inclusive internacionais e diplomáticos, para poder fazer parte do Ministério da Educação e do Esporte no Japão, de não utilizar mais como arte de combate efetiva. É um assunto que os japoneses não gostam de falar. Eles perderam a guerra, né? O Brasil ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Quando lutou na Itália, o Japão perdeu e lutava do lado contrário e tivemos problemas aqui. É um assunto difícil, a Shindoreimei, o tempo do período da guerra e pós-guerra. Eu conheço bem esse assunto, depois a gente vai conversar com calma. Amo a cultura japonesa, mas a gente tem que fazer as observações certas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do ponto de vista cultural, eu até acho que foi bom para o Japão essa reorientação. Se tornou um país pacífico, mas do ponto de vista marcial, não foi muito bom. Então o Kendo é uma arte marcial e ele é um esporte marcial, mas ele não é um esporte de combate. E muito menos uma arte de combate. São termos parecidos, mas que você precisa estudar antes de omitir suas opiniões. E detalhe, amo o Kendo, tá? Tanto como arte marcial, como esporte marcial. Enfim, eu comecei minha vida no Kendo. Como introdução para você começar a estudar os estilos clássicos, se você não for um bom Kendoka, esqueça, você não vai aprender nenhum tipo de Aijutsu, Batojutsu. Se você não for um bom praticante de Kendo, esquece. Então Kendo é importantíssimo. Destituir o Kendo dos elementos filosóficos tradicionais como o Yamato Damashi, o espírito de luta do povo japonês. Diminuir a capacitação dos praticantes, sempre com o mínimo de requerimento se comparado aos mestres do passado. Isso aqui é uma coisa que é muito presente no Kendo atual. Vamos com o dedo na ferida. Lá atrás, você tinha 4 graus do Butokukai,
que eram equivalentes aos 4 graus antigos. Shoden, Chuden, Okuden, Kaiden. Ou primeiro, segundo, terceiro e quarto Dan. Antigamente, até o Teitoku Kendo era assim que se tinha graduações de Kendo. E para você poder pegar essa graduação, era um inferno. Os exames do Dai Nihon Butokuden eram extremamente rigorosos. Você tinha que saber uma tonelada de katas, de estilos antigos, tá? Mas assim, muito. Um exame para o Shodan, o primeiro Dan, você tinha que saber muito. Você tinha que chegar lá diante do mestre, faria esse exame rigorosíssimo diante dos seus mestres no dojo e depois iria para o Dai Nihon Butokuden prestar exame diante de uma bancada. Um exame do primeiro Dan, que era o equivalente hoje ao quinto Dan mais ou menos, demoravam 14 horas. Um exame para um praticante. Você tinha que ter conhecimentos de Jukendo, de uso de Tanto, do Kodachi, do Nito, né, de Naginata, de Yari, de arco. Vamos lembrar, ainda não era separado Kyudo para um lado, Jodo para o outro. A gente está falando do período onde tudo acontecia. A arte da espada era uma coisa só. Quem mudou tudo isso? Os americanos. Olha que interessante. Simplificando o Kendo, fazendo uma síntese. Foi daí que os mestres tiveram que, os que escaparam do expurgo, do escape, né, obedientemente fazer as formas como elas são hoje, e que são eficientes ainda. Sim, tem uma certa eficiência. Porém, não tem a mesma eficiência que elas tinham quando eram usadas em guerras e batalhas. Como é que eu sei de tudo isso? Além de ter ouvido dos mestres que viveram isso, eles contando a história, eu peguei os arquivos do escape, são públicos, baixei e estudei, tanto os do lado dos americanos quanto dos japoneses. Aí você faz um bate, um vezes o outro, e você encontra o fio da história. Bom, e os americanos conseguiram pacificar o Japão, as gerações pós-guerra, né? Às vezes a gente vê lá, tem um monte de, vamos dizer, pessoas ineficientes funcionais, porque é uma geração hoje que tem muita gente que tem 40, 50 anos de idade, mora com o pai e a mãe e é incapaz sequer de ter uma família, né? Então, essa é a situação atual. Periga a raça japonesa desaparecer, eles não fazem filhos. Esse aqui é um exemplo de uma mudança dessas. Antigamente, quando você sacava no Kyuchi, tanto faz se você cortasse Gyaku Kessa ou na horizontal em Suhei Giri, tá bom? E isso era porque o golpe de saque, tanto em pé quanto ajoelhado, né, servia para você de acordo com a oportunidade. Ou você acerta diagonal invertido, ou você acerta no braço ou no tronco, ou você acerta a pessoa onde desce para cortar, né? E era o mesmo golpe. O kata não tinha um elemento fixo. Hoje você tem o nukitsuke, você saca, assusta o adversário. Aí talvez ele desista, se ele não desistir, você então coloca o kiritsuke e corta ele na vertical. Antigamente não, o mako kirioroshi ou tate ichimonji era para você zerar o oponente e ele parar de sentir dor. São, como eu digo, Yai antigo tem outro enfoque. Bato, Yai Jutsu e depois o Shindei Yaido, que era o Proto Seitei Yai, tinha um enfoque de luta diferente de hoje. Hoje você vê esses desenhos na internet e fala que legal, olha os golpes onde corta tal. Se você fosse pego com pergaminho com esses esquemas no pós-guerra, você era preso. Na era Meiji também, quando teve proibição do uso da espada, andar com um pergaminho desse na mão e falar sobre técnicas de espada, cadeia, forca ou fuzilamento. Esse aqui é o Kikuchi Sensei. Ele, quarto dan do Butokuden, do Butokukai, recebeu, né, medalha do imperador, membro da guarda imperial, aluno do Negishi Shingoro, companheiro de treino do Mitsuji Yoshimatsu Sensei, o primeiro mestre, grande mestre, né, vamos dizer assim, o pai do Kendo brasileiro, esse mesmo, tá bom? Kikuchi Sensei.
sensacional, tá? Era assim uma assumidade em tudo que fez. Mestre de Aijutsu, Jojutsu, Jiu-Jitsu, 3 estilos diferentes, o Tenjin Shinryu, por exemplo, né? E ele viveu aqui no interior de São Paulo. Kikuchi Sensei, né, fez uma coisa sensacional pro nosso Kendo. Ele que trouxe o Gekiken para cá, ele que desenvolveu, que ajudou, e isso no começo da imigração japonesa, e principalmente na era Showa, aqui no Brasil. E aí nós tivemos essa característica singular de um Kendo extremamente marcial. E o Kikuchi Sensei, para vocês terem uma ideia, quando começou a ter, né, o Tratado de Amizade Brasil-Japão, e sempre tivemos desde lá de antes do século XX, o Brasil e o Japão teve sempre um tratado de amizade, tá? Desde o final do século XIX. A recomendação quando a Marinha de Guerra visitava o Brasil era treinar com o Kikuchi Sensei. Os oficiais, né, todos os oficiais da Marinha de Guerra são mestres, né, de Kendo, de Gekiken e Kenjutsu. E o Kikuchi Sensei aportou aqui no Brasil para trabalhar nas lavouras, aquela coisa toda, mas com os manuaizinhos dele, que ele trouxe da época da elaboração. Ele estava lá quando foi criado os Kendo Katas. Uau! E ele trouxe tudo isso pro Brasil. Esse manual aqui, essa coisinha aqui, continha os estudos para elaboração de como foram criados todos os Teikoku Kendo Kata. Todos os 170 perguntas, respostas, uso da espada contra outras armas, tava tudo aqui nos estudos do Negishi Shingoro e do Nakayama Hakudo e dos outros mestres que participaram dessas elaborações. Então, isso foi feito um formulário e o Kikuchi ganhou de presente do Negishi isso aqui. E era um estudo fascinante, o qual tanto eu quanto meu irmão recebemos direto esses ensinamentos, porque o Kikuchi, né, e o Yoshimatsu treinavam isso daqui. O Yoshimatsu Sensei ensinou para o Tsukimoto Sensei e também ensinou para o Yamashita Sensei. Yamashita Sensei falava para eu chegar mais cedo no Kabukan para a gente treinar Jo e essas ideias antigas de Kendo, do Gekiken, e cansei de chegar lá mais cedo no Kabukan, de sábado principalmente, antes de treinar com o Yokoyama Sensei e treinar com o Yamashita Sensei essas ideias antigas. E depois continuamos nos aprimorando com o Tsukimoto Sensei. Vocês não têm ideia da beleza surreal que era o Teikoku Kendo Kata. O uso dos elementos, o yin yang, a pergunta e resposta, a anulação da espada. Olha, sensacional. Quando o Chitachi, e por que o Chitachi é muito importante, por que ele primeiro perde, porque sempre na realidade ele vence. Olha, era uma coisa do outro mundo. Eu fui um dos poucos Kenshi a aplicar num campeonato de Kendo normal o Do do 7º kata. Cortei a barriga do cara, ajoelhei ainda olhando pra ele. O Shimpan não deu, né? Ficou bravo. Mas o Sensei Yamashita batia palmas, ele adorava. Então, pra você ver, o do Kendo Kata não vale no Shiai de Kendo. É o nível que nós chegamos hoje em dia. Ainda me deram uma falta. Hansoku. Mas sem problemas. 2 men, Xablau, mandei o cara sentar. O outro oponente. Com todo respeito, claro. E é por aí. Então, já que não vai de um jeito, vai do outro. No meu tempo tinha Shibarai quando você tava Tayatari no outro. E o Tayatari era naquele espírito do Musashi, ou seja, para quebrar o corpo do outro. Era o golpe de corpo. E fui treinado dessa forma, né? Desde do começo. E pedra dura. Harashima Sensei, o falecido Takahashi Sensei. Não tinha essa. Takahashi dava Shibarai direto na gente para ficar forte. E ficamos fortes.
Então, me lembro num treino com o querido falecido já Toita Sensei, que ele veio no Taiatari e eu no Taiatari, na disputa de Taiatari, falei, oba, Taiatari, ele gosta? Joguei ele na parede 3 vezes. Aí o Yamashita Sensei, Yame! Parou, parou. Muito bom, muito bom. E tudo bem, depois a gente foi tomar cerveja, não tinha essas frescuras de hoje em dia. Ah, você usava um Kamaio Sensei e ia pra cima de você. Não era uma questão de desrespeito outros Kamais diferentes que não fosse Chuden. Era uma questão de você saber bancar o que você tá fazendo. E os senseis sorriam. No Godogeiko com a guarda imperial japonesa, isso na época da visita do príncipe no centenário, eu fui jantar com Sua Alteza Imperial, na época o príncipe, depois imperador do Japão. Na realidade, jantar não, perdão, almoçar. Nós fizemos um almoço. E depois tivemos um treino com a guarda imperial. E o couro comeu. O comandante da fragata era o oitavo Dan de Kendo, normal, e também era Menkyo Kaiden de Rokushin Toryu. Mas aí ele viu o gosto, falou, vamos tirar o bogue, e o pau fechou entre eu e ele lá de Shinai mesmo. Saímos tudo sangrados os dois e depois ele falou, Biro, vamos tomar cerveja. E batemos um papão enorme. Comandante-chefe da comitiva da segurança do então príncipe imperial. O Yoshimatsu Sensei trouxe também esse tratado, o Teitoku Kendo Katabudo no Seishin Katashinken no Dokodo Kendo. Olha, isso aqui era o Kendo para as Forças Armadas, escritos pelo Nakayama Hakudo e o Sasaburo Takano. E o Sensei Yoshimatsu trouxe isso e a gente estudou isso até não aguentar mais. Tá, isso aqui era assim, o Sensei Akira, hora de arrancar o couro. Então, por isso a gente criou uma técnica muito forte. Voltando ao assunto, aqui está a publicação dos primeiros campeonatos de Kenjutsu, apresentações de Kembo, Shibo e campeonato de Gekiken feitos no Brasil. Isso em 1922. Tá? 31 de outubro de 1922. Entre 1919 e 1922, para vocês terem uma ideia. Olha lá atrás, né? Então, sim, estamos presentes aqui no Brasil desde sempre. Que a Associação Japonesa de Santos, o Bunka de Santos, primeira praticamente associação feita, né? E o primeiro salão onde se teve a primeira aula de Gekiken, de Kenjutsu e depois de Kendo aqui no Brasil. E eu dei aula lá há muitos anos, né? Porque o Yoshimatsu Sensei deu aula lá, o meu mestre deu aula lá, né? O Kikuchi Sensei deu aula lá. Então, é isso. Fiz muita reforma, trabalhamos lá para restaurar, fizemos muita apresentação para conseguir dinheiro, para ajudar, para levantar o prédio. Depois as apresentações para culturais e para a família imperial e aquela coisa toda. O próprio príncipe doou um dinheiro enorme para fazer a restauração perfeita hoje do prédio, né, centenário, né, aqui do nosso país e também importantíssimo para a cultura japonesa. Muita gente passou por lá, muita gente, tanto do Kendo, quanto do Iaido, quanto do Iaijutsu, quanto do Kenjutsu, enfim, de outras artes marciais. E o grupo sempre esteve ativo. Muitos alunos, na minha mão mais de 200 passaram. Bom, aqui vai doer muito para certas pessoas lá do dia do samurai, né? Do Niten. Bom, isso aqui é o Sensei Akira em 79 para 1980, fazendo o que? Pasme, Niten Shiryu e de Shinken, tem mais essa. Porque como eu falei, o pessoal do Musoji Kiden Shiryu se dedica também ao Nitoi Shiryu, o Niten Shiryu, por causa dos Hosokawa. E aí veio o Jorge falar que ele era o cara que trouxe o estilo do Musashi pro Brasil. Ah, imagina, o Fukuhaku Sensei já usava duas Shinai lá no Kendo, 1000 anos lá em Suzano.
Essa aqui vai doer também. Sensei é Akira Tsukimoto no Saga Kenjinkai. E alguns dos alunos dele ali sentados no chão. Dentre eles, o pai do Jorge Kishikawa, a Michiko Kishikawa. Entendeu? Sensei aqui apresentando Maniwa Munen Chiryu e depois Shintoryu. Ai, meu Deus. Bons tempos. Eu e o Sensei Yamashita lá no Kabukan. Isso quando eu era na área de segurança, ainda tinha que usar o cabelo curtinho, né? Não usava barba. Ah, Yamashita Sensei, esteja o Senhor com o Eterno, com a luz, com Deus. Tudo eu devo ao Senhor. Tudo. O sonho do Yamashita Sensei era ver essas coisas restauradas na Federação de Kendo. Infelizmente, por causa da politicagem de algumas pessoas, cujo decoro não me cabe aqui falar, né? Não era possível. Eu e meu irmão muito tentamos, mas não deu, Sensei. Lá atrás havia sido proposto, vamos manter o Gekiken, o Kenjutsu, tudo isso numa federação só, como muitas vezes é no Japão, mas aqui o pessoal não quis. Não quis e acabou. E aí você tem a hegemonia dos medíocres, sim, dos medíocres, né? Para pessoas que não fazem ideia do que é usar uma espada às vezes. Tem bons praticantes e mestres de Kendo no Brasil, eu quero aqui dizer. Porém, tem muito praticante medíocre, infelizmente, tá? E que às vezes se acham. E quando eles pegam numa espada de verdade, um Shinken, eles não fazem ideia do que é. Então tem que ficar na sua. Vai parecer um pouco forte esse ensinamento. Eu espero não ferir os sentimentos de ninguém. Isso aqui eu aprendi dos meus mestres. O Sensei ensinava de uma forma muito simples a diferença entre o Shinai, o Bokuto e um Shinken. O Katana, o Shinken, é como a sua... é uma amante. É por aí. Ela é perigosa, ela leva embora os seus bens e pode acabar com a sua vida. O Sensei falava. Porém, é fascinante. Bokuto é a esposa, fiel ali, constante, forte, que nem uma madeira, que nem um tronco, é para formar a família. E aí a gente falava, Sensei, e o Shinai? Ele é difícil falar, mas era boneca inflável, né? Parece, mas não é. E mas mas não é, entendeu? Enfim, essa era a opinião dele. Sem querer, não de jeito nenhum desrespeitar nada, mas não podemos confundir as coisas. O Shinai é um objeto de estudo e que deve ser respeitado como a espada, claro, 100%. Eu entendo isso e aprendi assim também. E o Sensei nunca faltava com respeito. Mas essa brincadeira que ele fez era para explicar para a pessoa cada coisa no seu quadrado, cada coisa no seu devido lugar. Se você treina só com o Shinai, você não vai ter uma grande experiência total do Kendo. Aí você vai ter que usar o Bokuto, você vai ter que usar o Yaito, você vai ter que usar o Habiki, que é uma espada já que aguenta impacto, porém não tem corte, e aí tem que usar o Shinken. E tudo bem, dentro da questão esportiva, a pessoa alcançou uma alta graduação, tudo bem, normal, mas só o seguinte, fala dentro do seu âmbito. Não tenta, vamos dizer assim, impor shit regras, né, para outros, que são de outras experiências. Yamashita Sensei, Rosumi Sensei. Rosumi Sensei era segundo dan do Butokukai, terceiro dan, perdão, do Butokukai, do Butokuden, e depois deram um terceiro dan para ele quando reformularam os dans. O Rosumi Sensei, que era fenomenal lá em Jundiaí, um amor, nossa, amávamos muito o Rosumi Sensei, e uma sumidade de Kendo, foi um dos alunos do Ogawa Sensei. Os caras deram o terceiro dan pra ele aqui no Brasil, entendeu? Era essas coisas assim. E aí esse pessoal medíocre subia no poder lá, no comando das federações, e as coisas eram muito complicadas. Qual o objetivo? Queriam o esporte. Olha, lá atrás eu presenciei tudo isso, eu vi as discussões, eu estava lá nas diretorias da Abraken, tudo isso daí, cansei de ver as discussões. Kimura Sensei, Yamashita Sensei, Kyohara Sensei,
eles ficavam tão tristes que eles se calavam. Eles viam essas coisas assim, não queriam mais falar, porque eles falavam, a molecada hoje em dia, né? Você vê, né? Pessoal que achava que tava bombando, a molecada. Eu não convivia com esses mestres apenas no dojo. Eu frequentava a casa deles, né? Do Kimura Sensei, muitas vezes. Quantas e quantos almoços, bate-papo e horas treinando lá com o Kimura Sensei e ele fazendo Shinai na minha frente. Yoshitaka Kiyohara Sensei, ó, todos eles, viu? Hachidan, oitavo dance, né? Yoshitaka Kiyohara Sensei, nossa, quantas e quantas vezes lá na casa dele, forjando espada, aprendendo a temperar, fazendo... A espada dele era bruta, cortava as outras no meio. Uma têmpera, eu acho que eu aprendi bem com ele isso. Entendeu? Era bruta, pesada, forte, sem frescura. Pouca gente sabe, Yoshitaka Kiyohara Sensei era Okuden de Jikishinkage Ryu, que ele estudou no Japão, tá? E assim, eu sabia porque ele mostrou pra mim, ele me ensinava os katas, aquelas coisas. Eu falava, Sensei, e o pessoal não quer aprender no dojo? Eles não têm interesse. Era isso, o pessoal queria só competição, tal. Sumeia Sensei, o Sumeia pai, tá? Lá na Liberdade, quantas e quantas vezes, entendeu? Treino de desmaiar. E assim, o Sumei ainda usava um pedaço de ferro dentro do Shinai pra desmaiar os outros. Cansei de tomar reguarda dele, entendeu? De cortar a dor fora do do e você ia ele olhar pra sua cara e falar, sorria. Oura Sensei em Suzano, onde eu também fui estudar como Katanakadi. Cansei de treinar no dojo de Suzano com o Sensei Oura, de participar com ele no sítio dele das coisas, né? E Oura Sensei olhava e falava, eu falo, Sensei, e aí, o senhor não vai ensinar o Kendo antigo pra esse pessoal? Ele, não. Adoriano-san, se treinar assim, eles vão tudo embora, né? Olha aí. Mas eu falava, Sensei, desce a reguada. Pode descer a reguada em mim. E a gente ficava horas fazendo kakaregeiko lá no sítio dele. Aqui é o resultado. Eu, Sensei Akira, né, foto publicada no jornal em São Paulo. E eu saltando e por um segundo eu pousei em cima da lâmina do Sensei. Isso aqui. Essas eram as coisas que a gente fazia. Isso aqui é Batojutsu, entendeu? Coisa de anime, né? Pois é. E só que, claro, você usa esse momento sui generis e depois corta o oponente no meio. Isso eu aprendi com meu mestre. A gente aprendia a saltar pelo ombro de uma pessoa e cortar o de trás. Que nem você vê lá no Samurai X. Só que, claro, isso daqui não se ensina para qualquer um. Tem segredos para se fazer isso. E, claro, isso aqui é espada viva. Por isso que se chama Shintoryu Shinken, espada viva. Bujutsu. Shinto é a espada de Deus, a espada sagrada. Bujutsu, né, a técnica marcial. Também se lê Ryoho, o método de se formar o guerreiro, estratégia. Tempos da Abraken. Eu tava lá. Isso aqui era o antigo manual. O primeiro, depois publicaram mais um, depois mais outro, foram 3. E aí que depois, lá na frente, foi surgir a CBK. Né? É isso. Enfim, vamos aí. O Kojima Sensei, presidente depois da CBK e depois da Confederação Sul-Americana, chegou a ser motorista do Yoshimatsu Sensei. Ele que levava o Yoshimatsu Sensei para baixo e para cima. Kojima Sensei. Shotoko Kojima Sensei. Os